Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. É bom botar ureia na melancia? Uns dizem que ela fica oca por dentro por causa da ureia. Guilherme, excelente a sua pergunta, tá? Vamos lá, o que diferencia o remédio do veneno é a dose, tá, Gilberto? Guilherme, o que eu vou falar para ti aí com relação à utilização de ureia? A ureia ela é uma fonte de nitrogênio, e nitrogênio é um dos elementos que a planta mais precisa ali para todos os processos biológicos da planta, ela precisa do nitrogênio. Então, tanto o excesso quanto a falta do nitrogênio é problemática. O que acontece é o seguinte, a utilização da ureia, ela disponibiliza uma quantidade a um preço razoavelmente acessível, ela acaba disponibilizando uma quantidade grande de nitrogênio. Então, você tem que saber como utilizar essa ureia aí, tá? Eu cansei de usar produtos aí. Eu gosto de usar, por exemplo, o nitrato de amônio, que ela é uma fonte mais nobre de nitrogênio. Mas quantas e quantas vezes aí e continuo fazendo roça utilizando a ureia, cara. A ureia é um senhor produto, você tem que saber utilizar ela. Então, é o olho do agricultor mesmo, o dia a dia na lavoura ali que vai permitir com que o produtor tenha domínio ali a respeito da utilização correta. Um detalhe que você tem que estar ligado com relação à utilização da ureia aí é justamente na fase de floração, por exemplo. Então, se você errar a mão ali, você pode ter até um problema de abortamento de frutos, não só da melancia oca, né? Você tem problema, inclusive, de abortamento de frutos em função da utilização da ureia, mas não é da ureia, é em função da utilização exagerada do elemento nitrogênio. A questão da utilização da ureia aí é porque ela, a longo prazo ali, ela acaba sendo mais agressiva ao solo, ela acaba aumentando a acidez do solo de uma forma mais acelerada. Então o produtor tem que estar ligado com relação a isso também, sobre a utilização da ureia, tá bom? Guilherme, então o meu toque para ti é justamente com relação a isso aí. Não é o produto, é o manejo do produto, é saber utilizar de forma correta o produto, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado aí, meu caro. Muitíssimo obrigado. Eu posso fazer adubação de fósforo em toda a fundação? O ideal é fazer parte na fundação e parte em MAP ao longo do cultivo. Cara, isso aí é estratégia de cada produtor, tá? A pergunta sua é boa pra danar, mas pra danar mesmo. Tem produtor que opta por fazer toda a adubação de fósforo justamente na base. Inclusive, tem literaturas que recomendam isso aí. Mas, cara, é particular, tá? Isso aí é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar com 50% na base e os outros 50% eu faço aplicação ali via fertirrigação utilizando o MAP purificado, que é o que você acabou de falar aí. A solubilidade do MAP purificado, ela é muito alta, então eu tenho para mim que quando a gente trabalha no caminho do meio, normalmente a gente se dá melhor. Então eu gosto de trabalhar com essas duas formas. Eu faço 50% da aplicação do MAP ali na adubação de base e os outros 50% eu faço aplicação via MAP purificado no decorrer da lavoura ali. Mais especificamente ali nos 45 primeiros dias da lavoura ali, eu já faço praticamente toda a aplicação do MAP ali, do fósforo, desculpa, na fundação. Posso usar o MAP granulado, eu posso usar super triplo, posso usar até alguns outros adubos aí formulados ali, tá bom? Mas é importante destacar que 50% da minha aplicação de fósforo eu faço ela 50% na base e o resto vai via fertirrigação, 50-50. Turma, eu recebi uma pergunta aqui do meu amigo Cleiton, lá do Mato Grosso. Ô Cleiton, vou responder a sua pergunta aqui. Ele mandou um zap para mim hoje aqui, uns 15 minutos antes da live começar, falando o seguinte, ele estava tendo alguns frutos um pouquinho tortos na lavoura dele e ele já tinha uma condição de solo lá que não era o ideal, tá? Não deu prazo para fazer a correção do solo dele direitinho lá, então a gente acabou usando uma estratégia ali de fazer tentando fazer a utilização de um calcário de ação mais rápida ali, que era justamente para tentar quebrar um galho aí, sendo que a gente não tinha tempo para poder fazer a correção de solo. E o que ele começou a perceber na lavoura dele lá? Começou a perceber alguns frutos tortos, um pouquinho torto, tá? Pouquinha coisa, mas tinha até bastante frutos tortos na lavoura dele. E ele me ligou perguntando
se podia ser em função de uma deficiência de água, na verdade, né? E o que eu queria destacar aqui, Cleito, o que pode estar acontecendo aí é o seguinte: vamos entender aí o processo como um todo, que a hora que a gente começa a estudar de forma um pouco mais aprofundada, a gente começa a aprender e entender mais as coisas. A gente sabe que esses frutos tortos aí, eles podem ser causados em função de uma deficiência de cálcio. E o que acontece? A gente já estava trabalhando, né, em um solo que ele não estava com condições ideais de fertilidade ali, um solo que estava com pH baixo e níveis até um pouquinho baixo de cálcio também. Mesmo a gente fazendo a aplicação do calcário, de ação rápida ali, ele não conseguiu, não teve prazo para atuar da maneira que deveria. Mas a pergunta dele era justamente com relação se a deficiência de água poderia estar causando isso. Na verdade, Cleiton, a deficiência de água aí, ela não está causando esse problema, ela está potencializando, que é diferente. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente põe água no solo ali, a gente tem que entender o seguinte: o que disponibiliza de verdade os nutrientes para a planta é justamente a água. Porque se a gente, ainda que a gente tenha um solo que ele esteja em excelentes níveis de fertilidade, com todos os nutrientes disponíveis para a planta ali, estes nutrientes só vão ficar disponíveis para plantas se o solo tiver condições ideais de umidade. Então, isso é um outro detalhe que ele é muito importante. Então, a falta de água, certamente ela pode estar potencializando para esse problema estar acontecendo aí. Ainda que esses frutos sejam bem pouquinhos aí, que não vai interferir na produtividade, nem na comercialização dos frutos aí, Cleiton. O importante é você entender isso aí, tá, cara? É justamente isso aí que pode estar acontecendo. Uma eventual falta de água ali, uma eventual umidade baixa no solo ali, ela pode potencializar a falta de nutrientes para a planta. Então, ela só potencializa um problema que você já tem no solo. Qual é melhor, muda ou semente? Eita, eu já respondi essa pergunta em live umas 2, 3 vezes aí, tá, Horti Lopes? Mas eu vou responder porque eu sei que é uma dúvida geral da turma. Não existe melhor ou pior a respeito de manejo de muda ou a respeito de plantio direto, que é o caso da semente aí. Vou explicar o motivo aqui. Cada produtor encontra a sua forma de trabalhar, entendeu, Horti Lopes? Então, o que serve para Chico, muitas vezes não serve para o João. Você tem cada uma dessas duas formas de plantio, aí, seja na muda, seja na semente, cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, o produtor tem que ver qual que se adapta melhor à sua realidade. Vou citar aqui algumas das vantagens que você vai ter aqui fazendo a utilização das mudas aí. Normalmente quem trabalha com muda consegue ter um stand de plantas melhor na roça. O que isso quer dizer? A roça vai ter uma roça mais padronizada. Você leva para o campo ali a muda todas de um tamanho maior ali. Então, aquela fase inicial ali que você tem um risco alto de perder algumas mudas ali, esse risco ele já vai bem menor quando a pessoa trabalha com muda. Então, você consegue garantir um padrão de roça mais equilibrado, um padrão de lavoura melhor. Então, esse é um dos pontos aí que eu vou destacar com relação à utilização de muda. Agora eu vou destacar um negativo com relação à utilização de muda. Não é tão simples a gente fazer muda quanto o pessoal acha que é, tá? Tem que ter alguns cuidados aí. E normalmente o plantio por meio de muda, ele sai um pouquinho mais caro no curto prazo do que o plantio por semente, por exemplo. Então você tem que estar atento com relação a isso aí. O plantio por semente, por sua vez, ele é um plantio que normalmente sai mais barato. Ou seja, cada produtor vai encontrar a sua melhor forma de trabalho. Eu, no meu caso aqui, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com muda. Eu faço o plantio direto das sementes e sempre faço ali de 10 a 15% ali, de 10 até 20% de muda, justamente para me garantir que eu vou ter um bom padrão ali de um bom stand de plantas na roça como um todo ali. Então, cada produtor vai achando a sua estratégia, aquela que mais se adapta. Agora, se você tiver um bom viverista que vai te fazer as mudas aí, pertinho da sua lavoura aí, a um preço acessível, talvez seja muito melhor você plantar
na muda. Porque a muda, por exemplo, você pode conseguir, inclusive, reduzir o seu ciclo de produção aí. Enquanto você vai gastar ali 15 dias fazendo um plantio na semente até a semente ficar desse tamanho aí, dependendo das condições, pode ser que você já coloque a muda ali e a muda está na condição bem à frente ali. Você pode conseguir reduzir o número de capina na sua lavoura. Então tem uma série de peculiaridades aí que vão fazer cada situação de cada produtor ser uma. Então não dá para você ser tão preciso. Você vai ter que entender as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas duas formas de plantio aí e ver qual que é que mais se adapta com a sua realidade aí, tá bom, Arte Lopes? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação na live nossa aí. Bacana demais. Play Bob, fala meu amigo Matheus, boa noite. Pergunta, deixa eu te falar, estou com problema com alguns pés no tronco, melancia rachando, querendo apodrecer. Play Bob, isso é o seguinte, cara, eu respondi uma pergunta parecida com relação a isso aí na última live. O que acontece? Fazer qualquer diagnóstico, uma mera mensagem sem ver nenhuma imagem acaba sendo difícil demais, tá? Mas é possível que você esteja tendo algum problema aí com crestamento gomoso aí, famosa didimela. Fica atento com relação a ela aí. Depois você procura na internet aí o seguinte, digita lá didimela, escreve com Y, didimela, o segundo dia é com Y. Aí você vai encontrar lá alguns pés com problema. Aí você avalia para ver se é o mesmo problema que está acontecendo com os seus pés de melancia aí, tá bom? Aí pode ser que te dá uma ajudada para te ajudar a diagnosticar esse problema aí. Mas normalmente acontece bastante esse problema aí do tronco rachando aí em função de didimela, tá bom? Pode ser que seja. Tô te dando uma sugestão de uma doença que pode estar causando esse problema aí, tá? Mas outras causam esse tipo de problema aí também, tá? Inclusive a utilização inadequada de produtos químicos aí, tá? Fica atento com relação a isso aí também, Play Bob. Matheus, boa noite. Quais inseticidas posso utilizar no momento da florada que não afeta as abelhas? Ô Tarcílio, você vai ter que avaliar isso aí direitinho, tá? Eu vou falar aqui um produto aqui que ele é seletivo, é o Chess da Singenta. Ele é um produto que você pode fazer a aplicação dele ali, inclusive na parte da manhã ali, que é o horário que as abelhas estão trabalhando, porque ele é seletivo, ele não vai matar as abelhas. Você tem uma série de outros produtos aí que você pode utilizar também, fazendo estratégias diferentes, tá, Tarcílio? Como, por exemplo, você pode trabalhar com Actara via gotejamento, que aí eles são, como que eu vou dizer? É um inseticida que ele é sistêmico, a planta vai absorver ele ali, vai circular aquele princípio ativo dentro da seiva ali. Então ele não vai agredir as abelhas. Você tem uma série de produtos aí que você pode utilizar que vai te ajudar bastante nesse manejo aí, tá bom, Tarcílio? Então eu te dei duas sugestões aí para você poder trabalhar aí. Actara via gotejamento, mas lembrando, tá? Se você fizer a aplicação do Actara via pulverização normal, você mata as abelhas, tá? Porque ele é um inseticida de contato também. Então você tem que utilizar ele dessa forma, trabalhando com ele no gotejamento. Então é importante destacar. E tem o Chess, que o Chess, sim, você pode trabalhar com ele aí, fazendo a aplicação dele, inclusive no horário que as abelhas estão trabalhando, porque ele é um produto que ele é seletivo e ele não vai pegar as abelhas, tá bom? Bacana demais. Tem inclusive vídeo meu falando a respeito do Chess aí. Depois você dá uma olhada lá. Manejo de melancia na florada. Dá uma pesquisada no canal que você vai achar ali que eu falo um pouquinho a respeito dessas estratégias que você tem para trabalhar com defensivos químicos aí na época da florada. Tá bom, Tarcílio? Roça não é brincadeira. Tem que ser levado a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição, é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.